Olá, como vão todos, colorados e coloradas? Vamos falar um pouco sobre Inter e a desgraça que parece que nos assombra. Mas, antes de tudo, a gente não pode demonizar pessoas, né? Porque o que eu vejo é que ou alguém fica do lado do Koudé, ou alguém fica do lado do Caetano e da direção. Os dois fazem trabalhos distintos e bons trabalhos. Porque a gente tem que entender coisas, né? A gente tem que saber fazer a leitura dos acontecimentos. Porque o maior erro do Caetano e da direção são as contratações erradas e o gasto excessivo que a gente... Por exemplo, se a gente pegasse determinados atletas que vieram para o Inter e fragmentasse o salário, vamos dizer, de 3 atletas em um só atleta, por exemplo. A gente poderia ter um atleta de nível que poderia resolver. A gente poderia ter, bem dizer, a gente tem o Patrick, o Guerreiro, o Saravia, o Thiago Galhardo. Estou dizendo atletas chaves que podem decidir jogos importantes. Claro, os lesionados a gente tem que tirar por momento. Mas o Inter tem jogadores importantes que têm capacidade de fazer com que a gente possa vencer um jogo, que a gente possa vencer campeonatos. Mas esse recurso que o Internacional poderia ter tido durante os 4 anos de gestão do Medeiros, eu tiro os 2 primeiros anos porque eram anos difíceis de reconstrução, porque muitos vão dizer o Internacional, o Marcelo Medeiros é o presidente mais perdedor que tem, mas nenhum presidente na história do Internacional recebeu um time em frangalhos, um time destruído, que não tinha recursos suficientes para trazer grandes estrelas. Depois dos 2 anos que a gente voltou da segunda divisão, fomos terceiro, brigamos pelo título e acabamos em terceiro lugar. Aí sim, a partir desses 2 anos se poderia ter tido um maior zelo e trazer jogadores de mais qualidade, olhar para o mercado sul-americano, porque já vinham surgindo equipes de uma boa hierarquia que faziam bons campeonatos na Europa. Só que esse foi um erro clave da direção e do Caetano. Contratações, e por muitas vezes o presidente poderia ter aparecido mais. Talvez ele até possa ter tido algumas decisões dentro do no vestiário ou dentro do escritório, coisas do gênero. Mas só que era importante ter tido mais presença, bem dizer. Até porque, de certa forma, o Internacional ele voltou a disputar competições internacionais, disputa Campeonato Brasileiro, e a gente também tem que colocar uma coisa: erros e acertos vão estar em todos os times. Claro, o melhor é o mínimo nas tomadas de decisão, seja do técnico, dos jogadores e dos dirigentes. Agora, por parte do Koudé, tudo bem, eu acho que ele deveria compreender certas coisas, né? Porque falaram para ele que ele ia ter um super Inter, né? Claro, de repente iam ter outras super contratações, excepcionais contratações, que até vieram. O Bosquilha é um meia de boa hierarquia, o Saravia é um bom lateral de hierarquia. Poderia ter vindo mais? Poderia ter vindo mais, mas só que em decorrência desse vírus maldito, todas as equipes acabaram tendo perdas significativas, porque todo o planejamento financeiro e todo o planejamento onde tu poderia te endividar para trazer boas contratações ficou um pouco complicado. Ele deveria compreender isso. Eu acredito que a direção também poderia ter buscado, usando criatividade, ou fazer uma composição com o Sonda, quem sabe conversar com ele, que ele pegasse um percentual de bons atletas jovens dentro da base para poder efetuar, por exemplo, vamos dizer assim, o Sonda ajudasse o Inter a trazer Vergara, Campas e Serve, 3 meio-campistas de uma excepcional hierarquia
que poderiam, dentro do esquema do Kudê, quando ele precisasse trocar, manter aquela pegada de um time intenso, um time de qualidade, um time que faz uma transição rápida, troca de passes rápidos, envolventes. Infelizmente, a direção errou nesse ponto. Ela poderia ter feito mais movimentações, bem dizer assim. Só que, infelizmente, não deu, né? Não sei, acho que está acabando e acho que vão acabar não trazendo ninguém, mas o Internacional também não tem que ficar à mercê do Kudê. Ele tem que se decidir se ele vai querer ou não ficar no Inter. Porque muitos reclamam dos dirigentes que demitem técnico. Essa direção, vamos dizer assim, no início, na Série B, ela até acabou demitindo técnicos. Foi o Antônio Zago, depois o Guardiola, e aí veio o Odair, e o Odair ficou 2 anos. O Kudê também ia ficar um bom tempo, porque essa direção ela tem bem dizer, essa ideia de manter trabalhos para que possam dar fruto, e quase deu fruto do Odair. Acho que não seria diferente do Kudê com qualquer uma das direções que viessem, só que infelizmente ele está querendo interromper o trabalho. Vamos ver, de repente eles conseguem armar alguma coisa para que isso não aconteça. Mas o Kudê também poderia tentar arreglar isso dentro do vestiário com os dirigentes. Muitos se dizem que ele falou isso e acabaram, mesmo assim, não dando muita bola, porque acreditavam que o elenco tinha capacidade de poder performar. Mas, bom, infelizmente está feito essa discussão descabida e essa confusão descabida e desnecessária que acabou acontecendo. Mas só que todos têm sua porcentagem de culpa, desde a direção, que poderia sim ter trazido pelo menos uns 3 bons meia campistas e meio atacante que pudessem trazer perigo, meio atacantes de hierarquia que pudessem ajudar. Poderia, mas o Kudê também poderia, dentro do que ele tem do seu grupo, em vários jogos, ter feito mais com o Inter, e não ter continuado com teimosias que em nada agregam, e vendo as falências técnicas que o Internacional tem dentro de campo, como o nosso zagueiro Cuesta, e talvez o Zé, mas o Zé às vezes ele tem uma saída boa de bola, às vezes um passe interessante quando ele consegue executar essa jogada de saída de bola bem, mas também erra muito. Mas ele poderia ter trocado e colocado esses jogadores que estão com falências técnicas para treinar, para desenvolver melhor esses fundamentos, porque quem faz a estratégia, quem monta a equipe, quem faz jogadas trabalhadas é o técnico. O técnico tem sua responsabilidade, a direção tem sua responsabilidade, então a gente não tem que demonizar ninguém. E se o Kudê não quiser mais o Inter não tem que ficar de joelho, tem que buscar um bom técnico. Algum bom técnico do mercado sul-americano, algum bom técnico espanhol, algum bom técnico português que tem uma escola muito boa, mas para logo, porque a gente precisa de um técnico, e o